Olá, aqui é a Fê, com mais um Papo com a Fê aqui na Diário TV para vocês. Hoje eu trouxe novamente um assunto que todo mundo merece cuidar, gente. Quem não gosta de um carinho nos pés? Estou aqui com Fabiana, podóloga, biomédica, super profissional, que eu já trouxe ela no programa em outro momento para conversar com vocês e a gente vai tirar mais algumas dúvidas, né, Fabi? Sim, com todo prazer. Um prazer ter você aqui com a gente de novo. Ah, muito obrigada. Fabi, eu recebi algumas perguntas, por que a Fabiana, podóloga, faz esse monte de exame na clínica dela? Porque as pessoas, foi engraçado ouvir esse retorno de vocês aí de casa, mas eu já fui na podóloga e eu nunca fiz esse monte de coisa. Explica pro pessoal de casa quais são as suas especialidades, o teu amor em cuidar dos pés, do andar, né, do suporte, do corpo de cada um. Conta pra gente. Sim, conto. Eu cuido da base, né, da saúde dos pés. Quando eu falo que sou ortopodologista, as pessoas, o que é isso? Aí eu falo, sou podóloga. Sim, mas eu vou na podologia e não recebo esse cuidado todo. Então, por isso que eu não paro de estudar, né? Eu fiz podologia, fiz a faculdade de podologia, porque muita gente desconhece que existe a faculdade. Então, existe sim a faculdade de podologia. Ainda não satisfeita, fiz biomedicina para complementar a parte clínica. E várias pós-graduações, né? Fiz em fisioterapia, então a gente trata também, cuida dos exercícios, a gente pode passar exercícios. Fiz a ortopodologia, que é uma formação internacional que eu tenho, né? O cuidado com as órteses, as palmilhas, para corrigir a postura, a pisada, porque muitas patologias vêm através de uma biomecânica inadequada. E as pessoas não sabem. Sim. A minha unha encrava, pode ser genética, pode ser um corte incorreto, pode ser um sapato que usa de forma inadequada, hábitos diários, mas também pode ser uma biomecânica incorreta. Então a gente precisa entender de um conjunto muito maior do que a unha encravada, gente. Muito, não trata só de unha encravada, é o nosso carro-chefe, né, Fê? Sim, eu acho que são as queixas. Sim. Acho que a maior queixa que você recebe na tua clínica é essa. É a unha encravada. E ficou taxado, né? Sim. Como a podologia só cuida de unha encravada. E não é por aí. Sim. Eu achei muito bacana, porque foram muitas pessoas. Eu gravei com a Fabi, até lá na clínica dela, para vocês conhecerem o ambiente. Quem não viu, corre lá no YouTube da Diário, que tem lá o nosso papo completo. Mas as pessoas me perguntaram, mas Fê, eu nunca fiz esses exames, a minha podóloga não faz isso. Ela deve cobrar caríssimo. Por que isso? Por que aquilo? Não é isso. A gente precisa entender que a Fabi tem outras especialidades no cuidado dos pés. Então, vocês estão vendo na tela de vocês um pouquinho do que tem na clínica dela. Ela tem aparelhos, ela tem chinelos, ela faz as palmilhas personalizadas. Ela vai explicar já mais detalhes, eu estou só dando um resuminho. Mas tudo para você que tem algum problema no pé ou para quem só quer um conforto. Sim, varia, né? Então, para quem sofre, né, com patologias, fascites, porão de calcânio, enfim, inúmeras patologias, a gente oferece a palmilha para tratar a postura ou então para conforto, para evitar, para prevenir, né? A gente trabalha com a prevenção, porque a gente não tem essa cultura da prevenção, né? Então, quantos problemas e quantas patologias podem ser evitadas? Acho que ainda mais nessa geração, a gente conversou sobre isso no outro papo, sobre essa geração que fica muito curvada por causa do celular. Na hora que você vai pisar, você está mexendo no celular, andando na rua, você está preocupado com outra coisa, né? Isso tudo mexe com... as pessoas acham que o pé não é tão importante. Gente, o pé suporta o nosso corpo todo, né? É a nossa base. É a nossa base. E eu falo que o problema no pé é problema no corpo inteiro. Quem sente dor no pé é impossibilitada de andar, de caminhar, de avançar. Trava. E aí esconde, né? Muitas pessoas, quando dá para esconder, coloca um tênis, uma meia, esconde. Mas quando começa a doer, inflamar, imagina, a pessoa não consegue. É o corpo, é o peso do corpo inteiro em cima dos pés. Né? Então, me tira uma dúvida, Fabi.
É calo, verruga? Isso foi uma outra pergunta que eu recebi, tá? Se você tratava esses casos. As pessoas se queixaram que tem verruga entre os dedos. Sim. Que tem verruga na sola do pé. Sim. Que tem aquele olho de peixe, verruga, né? É verruga mesmo. é verruga. Então, várias perguntas. Vocês viram que eu tô perguntando o que vocês pediram. Sim, bicho de pé. E tem muita gente, uma curiosidade, que muita gente confunde o olho de peixe, né, a verruga plantar, com bicho de pé. Aí as pessoas mandam uma foto, olha, tô com bicho de pé. Aí vai ver, não é. Sim. E você consegue cuidar desses casos? Cuidamos também, tratamento, cuidamos. Sim. É fácil o cuidado? Quando é, por exemplo, uma verruga, você consegue, por exemplo, precisa de algumas sessões ou em uma sessão? Normalmente, sim. Sim? Sim, Porque é um pode voltar. processo de cicatrização pode. E é viral, verruga é vírus, então pode contaminar, pode passar, pode pegar, né? Então, é tratamento. E aí, por exemplo, a verruga, porque eu sei que vocês vão me perguntar depois, a verruga é viral. Então, tem que ter um cuidado na higienização dos sapatos, Sim. como lava as meias. Exatamente. Para poder voltar a usar aquilo ali. Porque senão não pode, tem que jogar tudo fora é verdade. e comprar novo. Exatamente. Então, gente, vocês têm que dar importância no cuidado dos pés. Sim, tem vários tipos de verruga também. Tem a verruga vulgar, né, que é o famoso olho de peixe. Tem a mosaico, que lastra o pé todo. Então, assim, tem vários tipos de verruga. E como é que tá essa coisa da tua agenda? Ufa! A gente vai conseguir um horário para vocês, viu, gente? Tem muita procura, mas a gente sempre consegue atender. Sim. E qual é a maior urgência que chega na tua clínica? Queixa de fascite plantar, muita gente. Explica pra gente o que é fascite plantar. É uma inflamação na fáscia, naquele tecido que eu falo com as minhas alunas que é aquela pelezinha, não já viu aquela pelezinha do frango transparente que fica... Então, todo o nosso corpo é coberto de fáscia, né? Os órgãos. E nos pés, essa fáscia se estende do calcanhar até os dedos. E se inflama. Como? Muito tempo em pé, calçado inadequado. E a característica principal é quando a corda que pisa no chão, parece que está pisando no espinho, porque faz o estiramento da face. Então dói demais. Por isso que eu sempre pergunto, dói quando levanta, você está muito tempo sentado ou deitado? E quando tem características essa dor? Tem características. Entendi. E aí dói demais, é uma queixa. E o encravada, que é o nosso carro-chefe. E tem dica para cortar unha? Tem sim. Vocês aprenderem, anota aí, gente. Sim, gente, por favor. Não tem uma receita de bolo, não é igual para todo mundo, porque cada um tem uma anatomia. É respeitar a anatomia. Sim. Tem pessoas que têm a anatomia arredondada, então vai seguir aquela anatomia arredondada. E tem pessoas que têm a unha reta, é só cortar reto, deixando as pontinhas em cima. Porque se cortar diferente disso, vai encravar a unha. Tem algum tipo de unha que tenha a característica maior para ter a facilidade da unha encravada? Então, tem aquelas unhas em leque, né, que ela cresce menor na base, né, e ela é maior na parte de cima. Essa unha tem mais predisposição a encravar. E tem a genética também, né, que a pessoa já nasce com aquela unha mais curva e tem que tratar. Sim. Né? E eu recebi mais uma pergunta de vocês. Por que bebê tem unha encravada? Eu atendo muitos bebês, né? E era uma curiosidade que eu não sabia antes de fazer a faculdade, antes de estudar, eu não sabia. Os bebês nascem com a unha enrolada para fora. Então, imagina, tá dentro de uma bolha. Deve estar molinho, né? Que é uma bolha d'água. Então, onde encosta, a unha é queratinizada, é mais durinha e tá dentro de uma bolha, então já fica aquela parte muito sensível. Aí nasce, a gente fica com aquela super proteção do bebê. Coloca meias, geralmente as meias, gente, as meias dos bebês tem aquela costura desse tamanho. Vai uma beirada na cabeça do dedo da criança. Pois é. E aqueles elásticos muito apertados, então aquilo garroteia o bebê. Aquela costura muito grossa, piora a unha, fica roçando ali em cima daquela unha que já nasce enroladinha, que já está sensível.
E muitas mães, muitos responsáveis não se atentam a isso. Porque o bebê chora, sacode a perninha e acha que é cólica. Tudo é cólica. Sim. E não se Às vezes é uma olhar dor na unha de verdade. Sim. Ele só não consegue expor o que é. Com certeza. E ainda coloca aquelas calças de pezinho. Imagina, o bebê tá deitado em cima daquela calça de pezinho, não tem como esticar o pé. Sim. A unha já está sensível, encrava mais ainda. Então dá pus, faz granuloma. Já peguei. Geralmente o granuloma do bebê, aquela carne esponjosa, é na frente. Não é nas laterais, porque a unha, a sensibilidade maior do bebê é na frente, normalmente, né? Entendi. A gente conversou sobre isso no outro papo, mas foi realmente uma pincelada. Foi né? rápido, né? E aí eu recebi uma pergunta. Eu tenho meu bebê e meu bebê tá sempre com a unha encravada. Aí eu falei, então não corta, procura a Fabi. Porque é uma coisa que o instinto materno de querer, a característica que a pessoa me passou foi de inchadinhos, vermelhidão naqueles cantinhos do dedo. Aí eu falei, é porque em algum momento realmente se cortou errado, né? O que parecia. Ou então a unha está crescendo, porque a gente sabe que o bebê é tudo mais molinho. Sim, e tudo muito acelerado. E muito acelerado. O bom do bebê, primeiro que ele não tem a memória da dor, né? Depois ele não vai lembrar de você. Ah, foi você. Foi você que... Então, é mais fácil de cuidar, porque o processo é muito acelerado da cicatrização. Então, de repente, uma massagem nas bordas. Espera o banho e você puxa bem as laterais, né? Nesse sentido, puxar para trás mesmo. Pode puxar mesmo sem dó, tá? Puxa, porque às vezes é só uma pele mínima que está ali e já pula. Então é muito rápido. Se fizer esse procedimento e não melhorar, aí tem que procurar a ajuda de um profissional. São cuidados aparentemente bobos, né? Dentro da nossa rotina, que acabam com a nossa vida, fazem com que a gente fique realmente muito, porque a dor no pé, a dor na unha é insuportável. Eu costumo falar que eu já vivi essa vida de unha encravada, gente. É dor de dente, unha encravada é coisa que eu não desejo pra ninguém na vida. Porque aguda, né? Uma coisa assim, primeiro, o dente na cabeça, então acho que dor na cabeça, no geral, deixa a gente atordoado. E dor no pé é dor no corpo inteiro. Você pisa em cima da dor. Então, deixa a gente impotente. Né? Aí o que vai acontecer? Se sente uma dor na unha, você vai desviar a pisada, né? Vai pisar torta de forma antálgica, antialgia, antidor. E aí daqui a pouco vai estar doendo o tornozelo, o quadril, o joelho, o quadril, a coluna, vai doer tudo. E tudo atrapalha. E tudo atrapalha. Né? Tudo atrapalha. Pés ressecados. O que a gente faz com os pés ressecados? Todo mundo tem uma cultura de pegar aquela lixa, né? Deliciosa, e lascar no calcanhar. Acha que hidratou, passa um cremezinho naquela hora e vai viver feliz. É essa a recomendação? Então, não é assim. A lixa piora ainda mais, né? Se lixar, principalmente aquelas lixas que a gente deixa no box, que é aquela pedra pome que fica toda mofada, ali já está altamente contaminado com fungos, com bactérias. Se tem uma rachadura, já tem uma porta de entrada. Se o paciente for diabético, pior ainda, né? Porque pode fazer uma lesão ali, muitas vezes até irreversível, a gente vê isso, então isso é muito sério. Então não é recomendado. A hidratação, sim, hidratar o máximo que puder com cremes à base de ureia. Cremes à base de ureia. Então não é creme do curso? Não é do curso não, do corpo. Do corpo, creme do corpo a gente não pode abusar no pé, porque não vai funcionar da mesma forma. O pH é diferente. Então tem que ser cremes à base de ureia. Pode usar as ceras, as manteigas. Lá no consultório nós temos uma linha, né, de produtos próprio nós desenvolvemos os hidratantes próprios para pés, com as ceras naturais e ajuda bastante, né? Pode procurar, claro, você pode procurar também em farmácia, em lugar à base de ureia, próprio para pés. Senão enquanto está molhado vai fazer o efeito, mas depois perde o efeito. E os seus cremes têm o custo-benefício do custo-benefício do pronto na farmácia. Sim. Então eu acho que nada melhor do que a gente recorrer
a um creme preparado por uma pessoa que entende Sim. diretamente de cuidado dos pés, Com né, certeza. Fabi? Além de ajudar um projeto, né? Além de ajudar E agora, pra gente finalizar esse bate-papo que tá gostoso, Fabi me falou quando ela chegou que ela tem resistência aos sapatos de bico fino e foi salto mesmo. alto, Fabi. Hoje eu vim de propósito. Eu falei assim, eu trouxe minha bota, porque muitas pessoas falam assim, Fabi, você é radical? Não usa esmalte, né? Porque normalmente eu não uso esmalte. Não uso sapato de bico fino e salto, é raríssimo. Sim. Eu até saí nesse final de semana, postei uma foto, fiz questão de aparecer bastante a bota, porque as pessoas estão correndo de mim. Ela usa, gente. Eu ela uso, usa. eu não sou radical, mas é tudo com equilíbrio, Sim. tudo com dosagem. Claro que eu não vou ficar um dia inteiro com um salto desse, que não vai fazer bem. Para mim vai me causar dor, eu nem vou conseguir, né, porque eu não tenho hábito. Vai causar dor nos meus dedos, na minha coluna. Aqui a gente está sentado, eu não vou andar muito, e é tranquilo. É para uma necessidade assim muito específica. Sim. Por quê? Nós somos mulheres, femininas. Temos a vaidade, a vaidade. De usar um salto alto, Sim. um bico fino. Mas eu acho que as pessoas... Eu quis muito falar disso, para a gente falar brincando, né? Para as pessoas entenderem. Porque é um cuidado que você vai sair para jantar, né? Vai dar uma volta no shopping, de ir no máximo 2 horas também para não se cansar. Exatamente. Porque a gente sabe que a nossa rotina tá tão pesada hoje e se a gente puder realmente ter um conforto, estar de tênis, estar com uma sandália mais com a frente mais ampla, um salto bloquinho, né? Exatamente. Porque, gente, é importantíssimo entender que o pé é a base do corpo. Pois é. Acabou, né? Saiu, vai num passeio onde você vai provocar dor, já vai deixar de ser um passeio, aquilo já vai começar a incomodar, você já vai querer tirar aquele sapato, vai voltar descalço para casa. Sim. É deselegante, né? Eu vou até falar mais pra você. Eu fui outro dia num casamento, fui de salto alto, o vestido era longo, né? Mas a rasteirinha tava debaixo do bracinho. Porque a gente entende que é a nossa limitação do corpo, né? Com certeza. Você não aguenta ficar por horas mais. Eu lembro que quando eu era muito jovem, eu andava de salto alto feliz da vida. Mas eu também colhia o lado ruim, que era o excesso de unha encravada. Né? Calo, de inflamação. Né? Eu tenho unha encravada, você sabe disso, que Fabi já cuidou de mim, nos meus dedinhos, gente, nos dedinhos pequenininhos do pé. Então, é uma situação que não é agradável para ninguém. Né? Ficar com um escarpão o tempo todo no pé. É lindo, é maravilhoso, a gente tá chique, tá elegante, mas vamos ponderar qual é a necessidade daquele uso, né? Com certeza. Para poder cuidar da saúde dos pés. Assim como o esmalte. Sim. Assim como o esmalte. O esmalte nos pés ainda é mais perigoso por conta... você esmalta, que já está tirando oxigênio, já está abafando aquela unha. Aí calça a meia, calça o tênis, o sapato e fica ali um tempão. Sim. E aquele esmalte, você chega em casa, lava os pés, mas o esmalte continua. O esmalte não sai como uma maquiagem que sai com água, né? Que você vai higienizar. O esmalte é uma maquiagem. Então precisa ser removido. Não é para ficar ali, não sou contra o esmalte, não, de jeito nenhum. Acho lindo, super elegante, mas eu prefiro a unha saudável. Quer passar o esmalte? Não vamos ser radicais para vocês não ficarem chateados. Mas são 7 dias na semana. Normalmente a pessoa fica com o pé feito, eu acho que uns 15 dias. Pois é, então olha fica só. uma semana com o pé pintadinho, bonitinho, né? Uns 5 dias, a outra semana deixa respirar. Exatamente. E aproveita esse inverno que fica mais tempo calçado, deixa mais livre para oxigenar melhor. Você vai ver quanto saudável vai ficar os seus pés. Né? Porque aquelas manchinhas brancas, essas coisas, é tudo excesso de sapato fechado. Sapato fechado, desidratação, porque as unhas já estão ali gritando por socorro. E aí, a partir do momento que você não olha, não vê esses sinais, não cuida corretamente, aquele fungo vai infiltrar. E infiltrando uma vez, quem tem fungo sabe bem que não é fácil cuidar de fungo. Muitas vezes são anos de tratamento para eliminar. Então, e é patogênico, né? Fungo é patológico, então não pode deixar a unha com fungo.
Muito bom, Fabi. Tá. Acabou, gente. Ai, vou trazer Fabi de novo. Sim. Vamos conversar mês que vem de novo pra gente trazer mais informações pra vocês. É sempre um prazer, Fabi. Ai, prazer que é um papo meu. gostoso. Obrigada. Eu adorei, fiquei muito feliz com o retorno das pessoas comigo. Sim. Acredito que você tenha recebido Muitos, também. Porque é uma bobagem que não é uma bobagem. Não, né? a gente não se atenta, Sim. é falta de informação, né? Falando a verdade para as pessoas que estão lá em Sim. casa. E não precisa ser radical, não, gente. Olha eu aqui de bota. Obrigada, Fabi. Nada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. E eu já volto com mais um bloco do Papo com a Fê. Fica aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Toda mulher sofre com candidíase, né? A Candida albicans é uma levedura que é um fungo responsável principalmente pela candidíase genital. Uma infecção comum que ocorre quando há uma superproliferação desse micro-organismo na microbiota vaginal. Você sabia que existe um teste para Cândida? O diagnóstico pode ser feito por meio de coleta de secreção vaginal para detecção do DNA do fungo através de técnicas de biologia molecular. Por isso, procure uma unidade do Laboratório São Lucas mais próxima de você, ou então no nosso Instagram, laboratório.sãolucas. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja para uma questão estética, para uma questão de tratamento ou principalmente para uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês.
adolescente sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. É muito importante a gente beber bastante água ao longo do dia. Para você saber essa necessidade, basta você pegar o seu peso e multiplicar por 35. Um exemplo prático, uma pessoa com 60 quilos vezes 35 vai precisar beber ao longo do dia dela 2,6 litros de água. Então, assim você vai conseguir garantir a sua saciedade e hidratação adequada. E aí você pode me perguntar, mas eu posso substituir essa água por chá ou suco? A verdade é que não, porque vou te fazer uma outra pergunta. Você lavaria a louça da sua casa com suco ou chá? Pois é, esses líquidos eles apresentam também substâncias que precisam ser metabolizadas pelo nosso corpo. Então, não é água pura. A gente precisa de água para hidratar o nosso corpo. E além disso, a água com gás pode ser um substituto sim, mas fique atento porque esse gás ele vai ser ingerido e ele depois vai precisar ser eliminado. Pode gerar desconfortos abdominais, então estufamento, se você sofre com isso, evita pelo menos no máximo uns 500 ml de água com gás por dia. Se ficou alguma dúvida, basta entrar em contato com o meu Instagram ou com o telefone aqui da clínica que eu posso te ajudar. Voltei com mais um bloco do Papo com a Fê. Falei com vocês que a gente ia falar muito de saúde. A gente precisa entender quais são os cuidados de verdade que a gente precisa, né? Então, no primeiro bloco a gente falou de saúde e agora estamos recebendo doutora Fernanda, nutricionista. Prazer, doutora, ter você conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui na Diário sempre. Mais uma vez, né? Mais uma de vez. novo. Já tô em casa, já me sinto em casa. Muito bom, muito bom. E acho importante, doutora, conversar com você, porque eu falo sempre para todo mundo. A gente sabe que quem está ali do outro lado da TV vai no médico, mas vai no médico preocupado, ou no nutricionista, até no dentista, preocupado com tanta coisa. Tem tanta queixa ali por trás e fica com medo de fazer todas as perguntas, que sempre esquece alguma coisa, ou o que vocês falam é absorvido só 40%. Exato. Porque a gente entende, eu acho que eu como paciente, você como paciente, a gente chega com algumas queixas, né? E a gente quer sanar toda a curiosidade. E é por isso que eu dou o meu contato pessoal pro meu paciente, né? Porque eu falo, olha, você vai ter que chegar em casa, agora você vai ter que estudar isso daqui. Vão aparecer as dúvidas, Sim. então você não hesite em me perguntar. Sim, quero falar hoje de balanças e bioimpedância. Você aí do outro lado sabe o que é? Qual a diferença? Conta pra gente, doutora. Bom, balança é aquela que todo mundo conhece, né? Que você sobe e ela te dá o peso. Só que o peso, ele pode oscilar por inúmeros fatores, né? Se você vai ao banheiro ou se não vai, se você se hidrata adequadamente ou não, se você pratica atividade física ou não. Então, assim, várias coisas podem estar oscilando, né? Fazendo com que aquele peso aumente. Retenção hídrica, eu acho que é um dos principais fatores, né? Sim. E a bioimpedância, ela te dá isso. Então, ela consegue mensurar a composição corporal. Então, a massa livre de gordura, ou seja, aquilo que não é gordura no teu corpo, tudo aquilo que não é só músculo. A gente tem, enfim, massa encefálica, a gente tem sangue, a gente tem várias outras coisas que pesam. A massa gorda, ou seja, quanto que você tem exato de gordura, quanto que você tem de massa muscular, então, e de água corporal também. Então, assim, ela consegue te avaliar globalmente, né, por um todo, assim. Então, eu falo que é muito mais preciso, inclusive mais preciso do que as próprias pregas, porque assim, como profissional da saúde, eu posso te afirmar que
não criticando quem faz as pregas, até Sim. porque a bioimpedância é um investimento alto. Mas as pregas, então, assim, você tem que ser muito preciso. Então, se você pega pouquinho, se você pega muito, o local exato, isso faz toda a diferença. Fora que você tem que escolher o cálculo que você vai querer pegar, porque são inúmeros cálculos, né? Dos quais você coloca quanto você pega de prega, e aí você coloca aquilo tudo dentro de um cálculo para ter uma estimativa. Então, a bioimpedância, ela é um padrão melhor do que a prega. Mas o padrão ouro da composição corporal é a densitometria óssea, que aí só os grandes hospitais mesmo conseguem mensurar. As pessoas fazem isso, acho que a partir da menopausa, para ver também a quantidade da massa óssea, né? Mas ele consegue avaliar o corpo inteiro. São casos raros que precisam chegar ao extremo. De quê? Da densitometria? Eles costumam avaliar, por exemplo, a mulher lá na faixa da perimenopausa e menopausa só, entendeu? Sim. E isso o médico é que solicita, porque normalmente Você- não pedem, assim, sabe? Sim. Eu, às vezes, quero saber a massa óssea dessa pessoa e aí falo pro paciente, poxa, pergunta, pede pro teu médico uma densitometria, porque o plano cobre, né? Sim. Mas tem que ter o pedido, e são poucos os médicos que solicitam. Que podem solicitar, né? Tem Exato. alguns exames que não são liberados. E eu entendo, me corrija se eu estiver errada, eu entendo que a bioimpedância veio para dar um choque de realidade mesmo, assim. Você sabe o quanto que você tem na perna, no abdômen, nas costas, no braço, de massa magra, de tudo ali, você sabe aonde é direcionado, aonde a pessoa consegue perder com mais facilidade ou ganha com mais facilidade, né? Exato. Eu acho que esse cálculo mais imediato para consulta gera uma eficiência maior no tratamento. Com certeza, porque assim, a balança não mente. Então, quando o cliente chega lá, fez tudo mais ou menos, vai entregar. Sim. Vai entregar. Então, ela fala, olha, o que aconteceu aqui? Você reteve mais na região abdominal, você eliminou massa muscular nos membros inferiores, o que não é interessante, principalmente quando a gente pensa em longevidade, a gente quer que a pessoa tenha a liberdade de chegar aos 80, sentar no vaso e levantar do vaso sozinha. Sim. A gente não quer? Sim. Então, perder massa muscular da cintura para baixo, você está reduzindo o teu padrão de vida, Sim. né? E ela entrega tudo. 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 Então, eu falo assim, aqui não tem como mentir. Sim. A gente vai ter que ajustar a proteína da dieta, treino, a gente tem que... Por isso que eu falo que eu não trato só do alimento, eu trato do corpo, do estilo de vida como um todo. Sim. Impossível a gente não falar de atividade física, por exemplo. Sim. Porque faz parte do todo, eu vejo dessa forma. Mesmo que seja, gente, uma caminhadinha, né? Você já está colocando o seu corpo em movimento, você já está fazendo um esforço com a tua musculatura, com tudo isso, para você poder conseguir fazer uma reeducação alimentar com eficiência, né? Exato. Ter essa qualidade de vida futuramente, porque a gente quer hoje. A gente é muito imediatista. Eu acho que as pessoas... não sei se as pessoas te procuram e falam, doutora, quero emagrecer, quero ficar magra. O que? 90%. Né? Mas as pessoas não pensam que, às vezes, para ficar magra nesse imediato, você vai perder muita coisa lá na frente. Muita coisa. Então, não tem mistério, a gente tem que reestruturar o estilo de vida. Mas eu tenho preguicinha. Mas então você não quer, né? Eu falo, então tá tudo bem. A gente não resolve isso agora, mas vai ter uma hora que vai ser imprescindível mexer nisso. Sim. Então, ou você faz isso agora com equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque vai ter o dia que você não vai fazer nada, vai ter o dia que você vai comer porcaria e tá tudo bem. Mas isso é exceção. A gente tem que permitir que a exceção aconteça, né? Sim. O social, ele pede isso. Mas isso não pode ser a tua regra. Se for, tá errado. Sim. Eu acho que hoje dá para se organizar direitinho, dá certo. Dá certo. Dá. Porque a gente vem descobrindo receitas fáceis, né? O doce, que sempre foi uma luta das pessoas que entravam numa reeducação alimentar, que eu não vou nem falar dieta, gente, porque para mim dieta está muito abolido. Não sei se para vocês nutricionistas também. Exatamente, a reeducação. Porque é muito aquela coisa, a gente colocava na nossa cabeça assim, vamos fazer dieta por 30 dias. Exatamente, início, meio e fim. Acabou. Acabou, chutei o balde e já Isso aí. era, né? Então, eu acho que a reeducação é o mais importante hoje, para todo mundo. Entender que o processado não é bacana,
Que você vai, sim, às vezes comer um cachorro-quente, né? Tá num lugar que só tem o cachorro-quente para comer. Tá tudo bem. Você vai comer, mas você já tá com a tua alimentação mais regradinha, mais saudável para poder viver sem a consciência pesada. Exato. Porque a consciência pesada também engorda. Não, e é engraçado que assim, tem gente que só me acompanha nas redes sociais ou no consultório e aí me acha como, tipo, nossa, mas ela só fala do certinho e tal. E tem pessoas que só convivem comigo na exceção. Falam, nossa, mas ela é muito tranquila. Eu falo, calma, nem lá, nem cá. Eu acho que a gente precisa viver normalmente. Eu acho Exato. que o intuito da nossa mensagem é essa. As pessoas conseguem viver normalmente, com sabor, né? Porque eu lembro, eu já tenho 46 anos e eu já fiz algumas dietas mesmo na vida que eram horrorosas. Sim. Ou a gente só comia presunto e queijo, suco de limão, né? Ou a gente só comia proteína. Era dieta do líquido, dieta da lua. Do ovo, que até estava na moda há um tempo atrás. Da maçã. Então, você fica... No final, eu lembro que eu fiz essa do limão com presunto e mussarela, que eram rolinhos, assim, eu tinha uns 18 para 20 anos, né? E nem precisava naquela época perder peso. Sim. Mas entrei na moda e eu lembro que eu fiquei um bom tempo sem conseguir tomar suco de limão, comer doce de limão, porque aquilo me causava afta, me causava dor no estômago. Por quê? Porque foi tão brutal no meu corpo, aquela acidez toda que não tinha necessidade, né? Sim. Que o corpo, ele reclamou tanto que ele não queria mais aquele alimento, né? Por mais que ele fosse saudável. Faz todo sentido, né? Ele fala, chega disso, não, eu preciso de outras coisas, né? Porque a natureza é perfeita. Sim, eu acho que o que as pessoas precisam entender é que a gente precisa metabolizar. Isso aí. Porque se você não vai metabolizar, se você comer sempre a mesma coisa, você não vai metabolizar. E você vai ficar desnutrida. E se a gente fica desnutrida, a gente não consegue produzir enzimas, por exemplo, na quantidade suficiente. Enzima é a chave do metabolismo. Então, se não funciona, você vai piorar o seu metabolismo por desnutrição, porque elas precisam... O combustível das enzimas são os nutrientes, né? E aí, se te falta, você não vai fazer, não vai realizar aquela reação química. E aí não vai emagrecer, você vai piorar o seu metabolismo. Então, se as pessoas compreendessem que realmente não tem segredo, é uma boa nutrição, uma suplementação adequada, uma atividade física e um sono de qualidade. Não é pedir muito, né? Não, dá para ajustar, mas assim, tem que reduzir um pouco o celular, tem que dormir na hora certa, tem que ter uma rotina, né? Então as pessoas querem às vezes dormir lá 2 horas da manhã e às vezes elas tentam até dormir um pouco mais cedo, mas estão tão ansiosas, estressadas. E se elas soubessem que isso a gente consegue modular em consultório, que pode ser já um quadro de desnutrição, nossa, em 30 dias ela já está dormindo bem, já está com uma qualidade de vida melhor. Entende? A gente já consegue reestruturar isso. Entendi. Você me deu uma dica pra gente botar na grade da programação sobre água. Sim. As pessoas, ela me falou isso e eu falei, gente, faz todo sentido e a gente não pensa, né? Se você bebe a quantidade de água suficiente, às vezes o que te falta é água, não é fome. É isso aí. Quando você falou essa frase, aquilo ficou remoendo na minha cabeça, porque eu falei, às vezes né? Porque, por exemplo, tem dias que eu abuso um pouquinho mais do café, mas a água sempre falta. Exatamente. Sabe? E a gente já acorda levemente desidratada, porque você passou ali 8 horas, 7, 8 horas dormindo sem se hidratar. Sim. Se você acorda e uma das primeiras coisas que você faz não é beber água, e sim comer ou beber café, café desidrata ainda mais. Você imagina, as pessoas acordam, comem lá, tomam o seu café da manhã com um cafezinho, a desidratação está gritando. E a frase que eu te falei essa fome pode ser sede, né? E aí o sensor é muito parecido, né? E aí a gente vai lá, por impulso, come mais, come mais, come mais. E, na verdade, a gente está precisando beber água. Fácil, simples assim, gente. E, Fernanda, me fala, essa questão, voltando para a balança, a gente conhece muita gente que tem os vícios de se pesar milhões de vezes. Se pesa na hora que acorda, aí se pesa no meio do dia, se pesa à noite antes de dormir, para poder tentar entender o grau de retenção, talvez. Sim. Ou se a comida do dia fez bem ou fez mal. Sim. Isso é certo ou errado? Não, isso é completamente errado. Não que eu acho que a gente deve ter uma relação
próxima com a balança digital mesmo. Acho que todo mundo deveria ter uma em casa, mas não nessa neura, porque aí já começa a gerar um problema, né? Mas a balança, ela vai oscilar por diversos motivos. Uma é essa questão dessa hidratação. Se a gente não bebe água o suficiente, a gente tende a reter líquido, então o corpo é perfeito. Então o alimento, ele tem um pouco de água. Se você não está recebendo, aquela água ele vai reter toda, então você vai reter. Tanto que se a gente não bebe água, a gente não faz xixi. Se a gente bebe muita água, a gente faz o quê? Muito xixi, né? Tem gente até que fala, gente, eu não bebo água, senão eu faço xixi. Gente, isso é maravilhoso fazer xixi, né? Então, não beber água retém. Se você participou de um jantar, né, regado no carboidrato, eu falo que na Carbolândia, né, lá na jaca, no pé na jaca, no dia seguinte você vai reter água também, porque para cada molécula de glicogênio armazenada no músculo, a gente estoca 4 moléculas de água, então a gente retém, e isso pesa na balança. Então, quando você subir lá na balança, você vai ver 2 quilos a mais. No cenário ideal, o que eu acho, Fê? A bioimpedância é pelo menos de 2 em 2 meses, né? E a balança digital em casa é ali uma vez na semana, de repente, próximo ali eu acho que do final de semana, mas não no final de semana, que no final de semana a gente foge à regra, mas numa quinta, numa sexta-feira, em jejum, sem roupa, né? Após urinar, se der evacuar, você pesa e você analisa. Se subir um pouquinho, fica um pouco reflexiva. Pode ser ciclo hormonal feminino, pode ser um pouco de retenção hídrica. Se descer você tiver um processo de emagrecimento, tá tudo certo, tá? Mas acompanhar e observar. E quem vai dizer, né, quem vai matar a charada no final vai ser a bioimpedância. Sem neuras, então. Sem neuras. Viu, gente? Fernanda, é um prazer sempre conversar com você. É muito bacana poder contar para vocês aí de casa um pouquinho, trazer um pouquinho mais de entendimento. Porque a gente hoje, estamos em 2025, existem pessoas que não passaram por uma bioimpedância, né? Que fazem o uso da balança indevidamente em casa. Então, a gente precisa ter neuras. Eu até permito que as pessoas tenham neuras, mas neuras boas, né? Vamos procurar, né? Aproveitar que o Instagram é uma ferramenta rápida, que te dá receitas rápidas. Busca uma receita, busca uma água saborizada, busca uma qualidade de vida para você. Uma atividade física, mesmo que seja online, né? Que agora tem esses projetos todos. Não tem desculpa para não sair para malhar ou não fazer uma atividade física. Tem tudo na palma da nossa mão. Tudo. Né? Tá aqui. É só a gente fazer boas escolhas, procurar bons profissionais e seguir um caminho certo aí da saúde e longevidade. É isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Fê. Até a próxima. Até a próxima. Então, agora a gente vai para culinária, tá? Vocês fiquem aí, que a doutora Fernanda vai com a gente para culinária para dar uma receita boa. Você está procurando um Hyundai? Agora aqui em Teresópolis, está bem pertinho de você, na Quanto, toda a linha Hyundai 0 km, é isso mesmo. E sabe que a gente tem uma oferta especial para você? Nas primeiras 3 revisões, a nossa loja te oferece um pacote para ir com o reboque, levando o seu carro em todo conforto para fazer a revisão por apenas R$ 1.500. 3 viagens ao Rio ou Petrópolis por apenas R$ 1.500, a gente trazendo essa comodidade para você. E o veículo, venha conferir, porque é espetacular. Nesse Creta você encontra todo o conjunto óptico em LED com câmera 360 integrada que traz para você esportividade e conforto na sua pilotagem. Na versão N-Line você conta também com rodas diamantadas, você conta com um retrovisor em cromo de LED e ainda com as câmeras que vão te ajudar na hora da pilotagem. Gente, e olha essa traseira como ficou incrível! Com esse conjunto todo em LED, esse teto preto e essa antena tubarão, não ficou demais? Ah, e o carro é para família? Não tem problema, dá uma olhada nesse espaço de mala que você tem no Creta.
São 422 litros de mala. Dá para você e toda a família fazer aquela viagem bacana que você está programando, hein? E você quer conhecer a tecnologia embarcada no Creta Inline? Vem cá que eu vou te mostrar. Agora vem embarcar comigo nesse painel maravilhoso com essa tela de 10 e 25 polegadas, todo em LED. E, gente, olha esse painel com modo de pilotagem diferenciado, econômico, normal e esporte. Você conta também com toda a esportividade do câmbio, famoso câmbio borboleta aqui. E vou lhe falar, é demais essa experiência. Olha esse teto que tem o carro. E o sistema aqui é super inteligente. Dá uma espiada. Fechar teto solar. É esse carro que você está procurando, é o Creta N-Line. Vem pra quanto? Eu não falei para vocês da câmera? Então vem cá e espia só o que acontece aqui dentro dessa nave. Então deixe-nos ajudar a escolher o seu Hyundai e corra aqui para quanto? Estamos localizados na rua Tenente Luiz Meireles, ao lado dos Correios. Venha já e garanta o seu! Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E, é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Você sofre com unhas encravadas, muito cuidado na hora de cortar, porque pode ser um simples corte, tá? Se você tiver a unha quadrada, um formato mais quadrado, e cortar as pontas da unha, vai encravar, pode causar uma granulação desse tipo. Ou se você tiver a unha arredondada e quiser deixar a unha quadrada, também não pode. O segredo é cortar a unha no sentido da anatomia do seu corpo. Cada um tem uma anatomia, é só seguir a anatomia. Se caso você tenha uma unha encravada e estiver dessa forma ou parecida sentindo dor, procure um especialista, não tenta fazer em casa para não piorar a situação, porque pode se tornar crônica. Unhas encravadas pode ser genética, pode ser por corte incorreto, pode ser por sapato inadequado, inúmeras coisas, biomecânica incorreta. Às vezes você tem um problema de pisar torto, uma má postura, um problema de biomecânica. Então procure um especialista, um profissional habilitado. Eu posso te ajudar, entre em contato e faça a sua avaliação. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para você. A primeira dica é como eu faço para acabar com a fome excessiva que eu tenho. É simples, são 3 tópicos. Primeiro, beber água o suficiente. O segundo tópico é combinar melhor as refeições, ou seja, acabar com isso de comer só um carboidrato sozinho. Por exemplo, nunca mais você vai comer uma banana sozinha, porque a banana tem um pouco de fibra, mas é muito mais fonte de carboidrato.
E a terceira dica é, em toda refeição que você fizer, tenha que ter fonte de proteína. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o meu Instagram ou no telefone da clínica que eu posso te ajudar. A dica de hoje que a gente quer dar para vocês é sobre arte. Na verdade, o que é arte? Qual é a definição de arte? Essa definição muda de acordo com o tempo. O que era arte no Renascimento, lá em 1500, já não é arte hoje. A arte hoje tem um outro significado. O que é arte para você? Arte é pensamento. E a arte não depende mais só do suporte, da pintura, da tinta, né, Márcia? Exatamente. Ou só da escultura. Por que a gente está falando isso? A gente quer falar sobre um outro trabalho nosso, sem ser o ninho. Nós estamos com o ninho lá na ProArte, mas esse é um outro trabalho, as brometálicas, que esteve em cartaz em Teresópolis e ele é circulante. A gente expôs no Rio, no Museu da Marinha, e está indo para Búzios, no Espaço Zanini. Sim. Né? E sim, as brometálicas, elas são feitas com material reciclado, né? São chapas de offset que foram reaproveitadas e a gente quis fazer uma floresta meio surreal, né? Utilizando esse material e ficou com um efeito super bonito e também cheio de simbolismo, né? Porque a gente está tratando de reciclagem, né? De sustentabilidade, isso é bacana também. Ela fez bastante sucesso aqui quando esteve na ProArte e também lá no Museu da Marinha e agora está lá brilhando em Búzios. Quem estiver por lá, dá uma passadinha. Vai lá, 17 de maio. 17 de né? maio, abre a nova exposição com as brometálicas, que é uma instalação de arte. Não é escultura, não é pintura, é a utilização do espaço de uma maneira inovadora. Exato, a arte sai da parede e vai para o espaço, né? Ela ocupa um determinado espaço, é o que a gente chama de instalação. Voltei com a culinária do Papo com a Fê. Falei que sempre que a doutora Fernanda estiver por aqui, vou carregar ela pra cozinha, viu? Só pra coisa prática, que eu não gosto de ficar muito tempo na cozinha, não. E comida gostosa, de verdade, saborosa. Saudável. Para as pessoas poderem introduzir essa alimentação saudável em casa. É, perfeito. Tudo que vocês têm em casa, gente. Fernanda, Prático. me fala qual é a receita de hoje. A receita é aquele lanchinho que você fica em casa, nossa, o que eu vou fazer para comer hoje? E aí, ao invés de você ir no pão com manteiga, você vai numa receita que vai te saciar muito mais, prática, fácil e deliciosa. É tipo uma tortinha? Ela é uma mistura de banana com ovo e queijo, enfim. Vamos não tem ver. como ficar ruim. Vamos montar? Vamos montar. Bom, você vai precisar de um refratário, né? Um potinho de vidro. Mas eu vou precisar que você coloque 2 ovos e misture esses 2 ovos com requeijão, tá? Então, pode ser cottage, pode ser cream cheese, o que você tiver em casa, né? Então, 2 ovinhos para ficar proteico e dar aquela saciedade legal, porque também tem a gordura boa da gema. E a gente vai misturar com 1 colher de sopa de requeijão. Eu acho que essas receitas que a gente já pensa na saciedade são o grande coringa, né? Porque tem muita gente que dá aí na internet, vocês vão ver várias receitas dando a receita pra vocês. A receita é prática, mas você come e ainda fica com fome, né? Perfeito. E aí a pessoa vai fazer outra receita daquela, até ter uma saciedade. Quando a gente começa a fazer uma reeducação, a gente já começa a ter uma regrinha de conseguir comer para se alimentar, né? Não comer excessivamente. É comer de forma gostosa, nutritiva e que te dê saciedade. Que tipo de receita que vai te dar saciedade? Aquela que tenha proteína, gordura, além do carboidrato. Então, assim, é diferente você pegar uma banana sozinha e comer do que você misturar ela aqui. Por incrível que pareça, isso pode te ajudar mais a emagrecer do que você comer ela sozinha. Entendi.
Porque a banana, ela vai te gerar um pico de açúcar na corrente sanguínea, uma insulina de rebote, e você logo em seguida vai ter fome. Agora, combinando a proteína, a gordura e também a fibra, né? A gente vai aumentar essa saciedade. Sim. Doida pra experimentar. Porque banana é bom, ovo é bom, requeijão eu sou fã. Eu falo pra vocês que requeijão, pra mim, o light, ele é o meu coringa também. Eu gosto, às vezes, eu faço um omelete, faço requeijão, faço tipo um sanduíche com omelete. Eu trouxe já aqui no programa uma pizza de omelete que eu botei ali, molho de tomate, requeijão e queijo, tomate. Porque é uma alimentação prática, rápida e que todo mundo tem esses itens em casa. Perfeito. Eu acho que o prático pra gente, pra nossa correria é isso. É isso. Então eu fiz uma caminha aqui. Vou chegar pra cá e vou mostrar aqui, Fê, nessa câmera. Uma caminha de banana, né? Viu? E aí eu vou jogar em cima. Sobrou, porque, enfim. É uma caminha só. Mas eu vou fazer duas. Vamos inventar? A gente faz uma receita nova. E aí, gente, se não der certo, foi isso. Mas eu acho que é bacana, porque aí dá uma altura e a gente tá fazendo com 2 ovos, que justamente pensando na saciedade, a gente não descarta nada da receita. Isso é para vocês verem que a receita da gente aqui na televisão, ou da gente que é um pouco mais profissional nessa coisa da alimentação, também faz uma diferença. Às vezes a gente se embola na receita, às vezes o pote que a gente separa é um pouco maior ou um pouco menor. Então isso acontece na casa de todo mundo, aqui no Papo com a Fê também. Perfeito. E aí, enfim, vou raspar aqui, vou tentar colocar tudo isso, tampando as bananas, né? E, por fim, para finalizar e ficar ainda mais gostoso, fatias de mussarela. Então, eu vou picar aqui um pouquinho. Você bota mais requeijão? Não. Não. Vou limpando para vocês verem a receita bem de pertinho. Então, a gente pica um pouquinho de mussarela. Eu vou até colocar só uma fatia mesmo, senão acho que vai ficar muito queijo. A receita tradicional é com 2 fatias, mas então uma vasilha maior. Isso. Era para ter colocado canela antes, a gente esqueceu. A gente coloca e depois a gente coloca canela. em cima. Canela fica bom em qualquer momento. Não é? Mas pode colocar logo em cima da banana, tá? Então, deixa eu mostrar aqui de pertinho, Fê. Olha como ficou. A banana tem 2 camadas de banana, tá? O ovo com o requeijão. Uma fatia cortadinha, picadinha de queijo mussarela e a canela por cima, ó. Isso, vocês pode conseguem fazer, ver aqui. colocar a canela também dentro, né? Misturado no requeijão com ovo. Ou em na cima banana. da banana, a receita era em cima da banana. Entendi. Agora vai pra air fryer. Air fryer. Vou colocar aqui 15 minutos, se for mais a gente avisa depois. Sim. A gente vai medindo, tá? O tempo vai depender muito também da air fryer de vocês. Eu sempre falo isso. A potência é 200 de potência, Fê? Eu botei aqui no 180. 180. Isso. 15 minutos. A gente vai esperar enquanto isso a air fryer esquentar a tortinha, né? Que é tipo uma tortinha de banana. E a gente já volta para tirar da air fryer junto com vocês. Fica aí. Voltamos, agora é a hora da verdade, pra gente ver como é que ficou. Uma tortinha, né, de banana. Vamos botar esse nome? Torta de banana, acho que cabe. Prática. Vamos ver como é que ficou? Vamos Deve ter ver. ficado super crocante, porque tem bastante queijo em cima. 15 minutos depois. Olha, Né? tá dourada. É o que eu sempre falo pra vocês. Vai muito da potência da sua air fryer, do seu forno. Cuidado pra você não Deixa eu passar ali, ó. A gente colocou na air fryer por 15 minutos a 180 graus. Isso, né? 180, é. Vou pegar uma colherzinha. colher pra gente poder experimentar. Ela quente mesmo. Tô empolgada. Pra gente experimentar, Fê. Vamos. Agora é a hora da verdade, gente. Então, vou mostrar aqui pra vocês, mais de pertinho, que tá quente. Eu até peguei a luva aqui. Ó, ela tá... Ó, crocante, assadinha, ó. Embaixo também tá assado, ó. Aqui, ó, assadinha, dourada, super quentinha.
Então, eu não sei se a receita é pra gente comer quente ou pra gente esperar ficar mais friozinho, mas a gente vai queimar a língua, né? Vamos queimar. Pra gente poder experimentar de verdade aqui com vocês. É Vamos? isso aí, vamos lá. Eu acho que se a pessoa quiser o queijinho derretido, olha. Ai, ficou bom, hein? Será? Tô pegando uma banana, que eu peguei uma banana aqui. Né? Ó, pra vocês, em especial, uma tortinha de banana. Tá quente, vocês estão vendo a fumacinha. Vale falar Ó. que assim, a gente não colocou sal porque o requeijão já tinha sal. Sim. Mas que você pode adicionar, acrescentar se você quiser. Vai do teu gosto, né? Se você quiser botar mais canela, menos canela, se não quiser colocar canela, É a gente isso dá aí. uma sugestão, né? Perfeito. Da receita que a gente viu. Vamos lá? Tô com medo de queimar a língua. Tá bem quente. Eu peguei uma bananona, olha, eu vou mostrar aqui na câmera 3 pra vocês, olha. Tem um super pedaço de banana. A gente vê o creme de ovo, né? Com o requeijão. E a crosta aqui, da parte de cima. Vamos lá? A gente sente bastante a banana, né? Eu acho até que o erro deu mais certo do que a receita original. Porque a gente ficou com 2 camadas de banana, então acentuou mais o sabor da banana, mais próximo, sabe? Não fica com gosto de queijo, não fica com gosto de ovo, que a gente às vezes mistura um requeijão ou um ovo e fica na dúvida se vai ficar com um sabor. Tá com gosto de banana e me lembra... Eu que gosto sempre de falar pra vocês lembrarem de algum sabor, ele tá docinho mesmo. Parece que a gente colocou alguma coisa pra ficar doce. É a banana d'água. Eu acho que a prata, ela não daria isso. A banana d'água, ela já é mais docinha, então ela combina com a receita, né? Acredito até que se a gente amassar e misturar junto com o requeijão e os ovos, também. vai ficar também Vai bem ficar gostoso. cremoso, né? Isso. Então vamos relembrar a receita? Vamos. Fê. Uma banana, e aí você vai em um potinho separado. Colocar 2 ovos e uma colher de requeijão, bate os 2 ovos. Na banana você já pode botar um pouquinho de canela se quiser. Depois joga a misturinha dos ovos com o requeijão em cima. Pode botar mais sal ou não, a gente decidiu por não fazer, né? Queijo mussarela e air fryer por 15 minutos a 180 graus. Achei delicioso. E gostei dele assim, ainda bem que a gente não colocou sal, porque talvez realmente não combinasse porque a gente colocou esses 2 As lances 2 camadas. 2 camadas de banana. Verdade. Achei que ficou perfeito. Fê, obrigada mais uma vez, foi uma delícia. Te agradeço. E como eu falei no início do programa, né, do papo aqui na cozinha, vou te trazer sempre para dar essas receitas deliciosas e que a gente quer que vocês reproduzam em casa com facilidade, com qualidade de vida e uma receita para saúde, né? Sim. Que a gente também pode comer muito bem. Hoje nós temos muitas possibilidades de receitas saudáveis para a gente incluir na nossa alimentação e comer comida de verdade para ficar todo mundo com qualidade de vida, né? É isso que a gente quer. É, desse jeito. Obrigada, Fê. Eu te agradeço. E vocês que estão em casa, um beijo. Hoje a gente teve mais um Papo com a Fê, gostoso, cheio de papo bom para cuidar da saúde de vocês. É o que a gente quer, levar a verdade para vocês em casa. Então, ó, um beijo e até o próximo Papo com a Fê, aqui na Diário TV. Com vocês. Olá! Ops, nada de olá, não vou começar bloco. Olá, estamos no inverno e junto com o inverno as temperaturas abaixam e as viroses vêm. E com as viroses o desconforto da febre, da gripe, do nariz congestionado. Então eu espero que você não precise, mas se você precisar,
nós do Laboratório São Lucas realizamos os testes de Covid, influenza A e influenza B. Ah, e o melhor, o exame fica pronto no mesmo dia. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que está passando por uma situação que todo mundo passa, que é falta de concentração, falta da memória, memória cansada, não é verdade? No dia a dia, nas atividades diárias, seja no trabalho, seja no estudo, a gente sente isso. A Dermafarm, ela hoje trouxe um ativo conhecido como HS Focus. Esse ativo, ele é um fitoterápico que atua diretamente na melhora da cognição, na melhora do foco, da concentração. Sabe aquela memória cansada, quando você chega em casa, deita e sente que seu cérebro está pesado? Pois é, ele te ajuda a diminuir esse cansaço. Então, é uma alternativa de um suplemento que pode ser associado a um tratamento convencional, pode ser associado a outros ativos que não têm interação medicamentosa, principalmente que te dê algum efeito colateral ou algum prejuízo. Então, é um suplemento que vai te favorecer no seu dia a dia. Então, se você tem interesse no HS Focus, procura aqui na Dermafarm, que nós vamos te orientar e fazer o melhor para você. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para você. A primeira dica é como eu faço para acabar com a fome excessiva que eu tenho. É simples, são 3 tópicos. Primeiro, beber água o suficiente. O segundo tópico é combinar melhor as refeições, ou seja, acabar com isso de comer só um carboidrato sozinho. Por exemplo, nunca mais você vai comer uma banana sozinha, porque a banana tem um pouco de fibra, mas é muito mais fonte de carboidrato. E a terceira dica é, em toda refeição que você fizer, tenha que ter fonte de proteína. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o meu Instagram ou no telefone da clínica que eu posso te ajudar.